Bem-vindos de volta à minha cozinha amarela. Hoje eu tô animado, hein? Porque hoje a gente vai fazer pizza. Há mais de 15 anos eu pesquiso todos os tipos, eu faço muitos testes com todos os tipos de massa de pizza que você imaginar. E agora eu quero te passar uma receita que fica uma pizza quase que profissional, mas que você vai fazer na frigideira. Bora pra receita. É uma pizza que você não vai precisar de muita coisa assim, por exemplo, um forno de pizza caseiro, pequeno, elétrico ou a gás, você não paga menos do que R$5.000. Aqui eu tô tentando te ensinar a fazer com algo que você já tenha em casa. Todos os ingredientes estão aqui na descrição, tá bom? Depois você vai lá e olha direitinho. Para começar, eu já tenho aqui nessa tigela 800 gramas de trigo. Lá na descrição tá 850, porque conforme a gente for sovando, pode precisar de um pouquinho mais, você vai colocando para desgrudar um pouco da mão. Já vou colocar aqui meio litro de água, 2 colheres de chá de açúcar, são 8 gramas se você tiver uma balancinha. O ideal é que você tenha uma balança para poder ficar aquela receita bem certinha, né? 1 colher de sopa, que são 20 gramas na verdade, de sal. Já vou começar a misturar aqui para esse açúcar e esse sal dissolverem aqui. Diferente de uma massa de pizza profissional, essa aqui a gente coloca açúcar e também vou colocar aqui um pouco de azeite, que é para ajudar na coloração da pizza. Para não ficar aquela pizza feita em forno de casa, geralmente ela fica com aquela borda branca. 3 colheres de sopa, ou se você tiver balança, 25 gramas. E agora eu quero te mostrar uma coisa que talvez seja o passo mais importante dessa receita. Toda vez que eu faço massa de pizza aqui em casa, eu gosto de fazer pizza de longa fermentação. Então, para ser longa fermentação, ela tem que fermentar no mínimo 8 horas. Para isso, você precisa de um trigo de uma qualidade melhor. Eu gosto de usar sem, não estou sendo pago, mas eu gosto de usar o Venturelli, que é do Moinho Globo, que é esse que eu estou usando aqui agora. O trigo comum, ele aguenta, mas segue aqui até o final que eu vou te dar, quando a massa estiver pronta, eu vou te dar vários caminhos que você pode tomar. Se você estiver usando um trigo italiano, que é próprio, bem preparado, forte, com bastante proteína, aí eu vou te dar umas dicas para você conseguir fermentar e maturar essa massa para ela ficar com um sabor muito melhor, com mais alvéolos, vai ficar muito melhor. Mas com o trigo comum, eu também vou te ensinar aqui qual o caminho que você tem que seguir. Não adianta você pegar um trigo fraco e tentar fazer uma longa fermentação e maturação, porque vai dar errado, não vai crescer os alvéolos, porque o trigo não sustenta, o glúten dele não vai sustentar. Para uma massa de longa fermentação, vou até te mostrar de perto, porque é o seguinte, no pacotinho de fermento seco, biológico que você compra, aquele pacotinho de 10 gramas, eles falam que aquilo é para você usar em 1 quilo de trigo. Presta atenção, aqui a gente tem 800 gramas de trigo e eu vou colocar uma pitada. Significa que aquele pacote, para quem trabalha com longa fermentação, aquele pacotinho de 10 gramas dá para muito mais de 10 quilos de trigo. O que vai ser seu amigo aqui no caso é o tempo. Porque isso aqui é como se fosse um ser vivo. Você coloca aqui dentro e eles vão se multiplicando e criando gás carbônico e criando bolhas, dando ar dentro e crescendo a massa. É uma massa que fica com uma digestibilidade muito melhor. Se você é daquelas pessoas que comem pizza caseira e fala assim, eu passo mal, fico empanturrado, eu não consigo dormir à noite, é porque a fermentação foi rápida. Deixa eu te mostrar aqui a pitadinha que eu vou colocar nessa quantidade de trigo. Quanto menos fermento você usar, mais longa a fermentação, muito. A massa ganha não só em textura, em sabor, em cor, é muito diferente. Vamos lá, vamos para a bancada. E aqui é aquela hora que você não vai mais na sua academia hoje, tá? Quem já acompanha o canal sabe, hashtag aí tá pago. Para essa massa ficar muito boa, a gente vai aqui começar devagar misturando e depois nós vamos sovar ela 20 minutos. 20 minutos, tá? Nesse momento é que eu falei que eu vou colocar primeiro 800 gramas de trigo, mas eu tenho aqui um outro potezinho. Tenta colocar o mínimo de trigo a mais que você consiga. E se você sentir que a massa já tá boa, não coloca mais nada. Mas se você sentir que ela tá grudando ainda um pouquinho, vai jogando de pouquinho em pouquinho, tá? Já sovei aqui 20 minutos, você percebe, ele muda a textura, fica uma massa muito boa de mexer, fica super macia. Ela muda, você vai entender a hora que você conseguir também puxar um pouco assim, ó, que você consegue ver o seu dedo do outro lado da massa e ela estica sem rasgar muito, se chama ponto de véu. Então quando chegar nesse momento, é em 20 minutos que ela vai chegar nesse negócio. Vai sovando devagarinho para não dar dor no ombro e você vai conseguir. Agora a gente faz uma bola, cobre com um pano de prato,
Deixa bem molhadinho esse pano para essa massa não ressecar. 40 minutos e eu já volto. A massa já está aqui bem descansada. E agora a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer as bolinhas. Dá para fazer exatamente 5 bolinhas de 270 gramas. Vai depender muito do tamanho da sua frigideira aí. Eu gosto de colocar num potinho com um pouquinho de azeite. Se você não tiver balança, claro, não tem problema. Você tenta partir aí em 5, 6 pedaços, 4. Você pode pegar e fazer a bolinha assim, enfiando aqui por baixo, ó, com o dedo. E ele vai alisando essa parte aqui, ó. Põe aqui na mesa, sem apertar muito com essa parte, só apoia aqui e os dedos assim, ó. Faz assim, e aí você já tem essa bolinha perfeita aqui, tá? Vamos lá, vamos fazer 5 bolinhas. Coloca um pouco de azeite no fundo de cada um deles, só um pouquinho. Eu pego cada uma dessas massas e coloco um pouco de azeite em cima e espalho com a mão mesmo assim, ó. Pra quê? Pra não ressecar, senão vai estragar a massa. Agora é o seguinte, tampa. A partir de agora, você tem vários caminhos para seguir. Eu vou te passar algumas informações que eu fui, assim, acumulando durante muitos anos. Eu acho que isso aí vai até valer o seu like aí, porque eu vou te passar agora. Existem centenas de formas de fazer pizza. Então eu vou te passar alguns caminhos que você vai conseguir fazer a partir de agora. Vamos lá. Se você usou o trigo comum, tipo 1, normal, aquele do supermercado mais barato, não tem problema. O que eu faria se eu tivesse com o trigo mais barato, que é o que tem menos proteína, aguenta menos, ele não aguenta muito uma longa fermentação. Eu deixaria isso aqui em temperatura ambiente por 8 horas, no máximo 8 horas, e usaria agora no mesmo dia. Esse trigo, ele é o tipo 1, só que ele tem um pouco mais de proteína, então ele aguenta um pouco mais. O que você pode fazer se você estiver usando um trigo desse, que é um pouco mais forte? Deixar aqui na bancada até ele começar a crescer, dobrar de volume assim, vai levar mais ou menos aqui umas 5 horas talvez. Depois você pode levar para geladeira e aí que tá a mágica. Quando você usa um trigo de uma qualidade superior, você consegue maturar. A gente chama essa parte fora da geladeira de fermentar e dentro da geladeira a gente chama de maturação. É uma fermentação também, só que muito mais lenta. Então você consegue deixar um trigo mais forte uns 2 até 3 dias na geladeira. Aconselho 2 dias, tá bom demais. Você pode deixar 48 horas isso aqui do jeito que tá, depois que fermentar e começar a crescer um pouco, geladeira. Depois que passou esses 2 dias na geladeira, o que eu faço? Por isso que eu falo, existem centenas de caminhos que você pode tomar. Se eu for usar só 2 massas, eu tiro 3 horas antes de fazer a pizza, porque eu quero que dê, fora da geladeira, 8 horas de fermentação no mínimo. Fora 48 horas na geladeira, olha só. E as outras 3... congelador. Isso aqui dura 30 dias fácil no seu congelador, até mais. Quando você for descongelar, tira na noite anterior, põe de volta na geladeira. No outro dia de manhã ela já vai estar descongelada. Você tira e deixa 3 horas fora. Fica igualzinho, não perde nada, tá bom? Você pode guardar aqui tranquilamente. E ainda tem a outra possibilidade que é o seguinte. Eu vou fazer essa massa, mas eu vou comer só amanhã, só final de semana. Vamos supor, né? Esse vídeo você está vendo ele na quinta-feira. Você pode fazer na quinta, deixar direto. Isso aqui você já põe direto na geladeira. Quando chegar no domingo que você vai fazer sua pizza, 8 horas antes, 9 horas antes, você tira e aí ele vai começar a fermentar fora. Você faz primeiro a maturação, depois a fermentação. Isso aí é uma questão de teste. Por isso que eu te falo, são informações que foram 15 anos no mínimo que eu venho pesquisando e tentando chegar numa pizza perfeita com as coisas que a gente tem em casa. Esse que é o detalhe. Porque fazer pizza num forno que ultrapassa 400 graus é mole. Eu quero ver fazendo um forno caseiro. Essa é a minha luta de 15 anos. E eu acho que eu cheguei aqui numa coisa bem legal. Agora é o seguinte, eu já tenho 2 massas aqui. Você vai conseguir até ver aqui a diferença de uma massa. Essa aqui já fermentou, ó. Essa aqui eu deixei fermentar por 5 horas. Depois ela foi para a geladeira. Ela ficou 2 dias na geladeira e ela já está aqui fora no mínimo 3 horas. Bem antes de começar a gravação eu já tirei. Eu tenho 2, você vê aqui ó, como ela já cresceu bastante. Como estão bem diferentes uma da outra. Ó. Então agora vamos abrir a massa da pizza que tem mais técnica ainda para eu te passar. Nesse tipo de massa a gente está
tentando imitar uma pizza napolitana que tem aquela borda mais altinha, alveolada, né? Então a gente não pode acabar com a borda, a gente precisa manter ela. Tudo pronto pra gente começar a abrir a massa. Agora eu vou usar uma coisa que já tem 200 vídeos que tá aqui na porta, vocês nunca me viram usando. É o seguinte, nessa hora você vai pegar, se o seu fogão tiver aquele gratinador em cima, já liga. Aquilo vai ter que estar bem quente. Deixa pré-aquecer lá no mínimo uns 15 minutos, deixa ficar bem quente. Pega a grade do seu fogão, coloca o mais alto que você conseguir. Se ainda assim ficar muito distante do gratinador, coloca um tabuleiro virado ao contrário, alguma coisa que você consiga encaixar depois dessa frigideira para ficar bem próximo da resistência, porque a pizza ela tem que assar muito rápido. Num forno profissional, uma pizza assa mais ou menos em 90 segundos, tá? Aqui a gente vai tentar fazer uma pizza em 5 minutos que fique mais ou menos parecida com uma profissional. Para abrir uma pizza, olha a quantidade de informação que eu tô te dando, hein? Normalmente se usa semolina. Semolina de trigo, que é uma moagem um pouco mais grossa do que a farinha de trigo que a gente conhece. Para quê? A gente não quer abrir a massa num trigo comum, porque a gente não quer que aquele trigo grude embaixo, a gente não quer que aquele trigo se incorpore à massa. A massa você já fez ela calculando a quantidade de água para a quantidade de trigo, de sal. Então a gente não quer que fique aquele pó branco e que fique mais trigo ainda junto. Quando você usa uma semolina ou uma outra coisa com um grãozinho um pouco maior, ele não gruda. Depois fica até fácil tirar e ele dá uma certa crocância por baixo. Aqui, como eu não tenho a semolina de trigo, eu estou usando fubá. Ele tem uma gramatura, granulometria um pouco maior que o trigo, ele funciona muito bem também, inclusive é a mesma técnica, a mesma coisa que eu uso para fazer esfirra. Só abrir um potinho, deixar aqui a massa cair. Um pouquinho mais de fubá por cima. E agora aqui é o seguinte, a gente quer manter a borda, a gente quer manter essas bolhas. Pega as suas mãos aqui, ó, seus dedos, cruza esses dois da frente. Fecha esses aqui e faz assim, ó. Você fez uma seta, a gente precisa apertar aqui no meio e empurrar para a borda. Não esmaga a borda. Pega a massa, vira, faz de novo esse movimento e faz assim, ok? Desvira. Se a massa, e aí você vai agora com o dedo apertando. Você pode simplesmente com essa mesma posição aqui, fazendo assim para as bordas, todas as bordas, ou você pode usar a gravidade a seu favor, que é simplesmente girando a massa assim, ó, sem apertar a borda. E aí a massa já fica mais ou menos aqui do tamanho que a gente quer, redondinha. Não se usa rolo para abrir pizza que você quer borda alta. O rolo, ele mata o ar todo que está aqui na borda e aí vira aquela pizzazinha caseira mesmo, aquela fininha. Funciona também, mas não é o caso que a gente quer aqui agora. Sempre faz esse teste, ó. Ó, tá grudando. O que eu preciso? Um pouco mais de fubá aqui por baixo. Levanta com delicadeza. Joga o fubazinho aqui. E aí é o seguinte, eu vou fazer 2 tipos de pizza. Vou montar uma aqui, tonno e cipolla, que é o nosso atum e cebola, que é clássico aqui em casa. Molhinho de tomate a gosto. E receita no canal de molho de tomate tem muita. Vasculha aí. Não, vou botar um cardzinho, vou botar o card, vou te ajudar, tá? Mussarela, que eu gosto de comprar ela assim, você pode botar a fatiada também, mas essa aqui eu gosto de ir botando os pedacinhos, tá vendo? Depois ela derrete um pouco a mussarela, aparece também um pouco do molho de tomate, fica aquela pizza bem... cara de pizza italiana mesmo, né? Aqui eu tenho um atum, ele tem um filezinho que a gente consegue tirar e ele vem no azeite, então a gente vai usar o próprio azeite do atum para dar mais sabor ainda. Um pouquinho de cebola roxa, uma pimentinha e o que não pode faltar numa pizza pra mim é orégano. Orégano é sempre bom você dar uma esfregada nele que ele libera muito mais aroma, tá? E agora eu vou te ensinar uma coisa sobre a frigideira, tá? A frigideira aqui ainda tá fria, você precisa de uma frigideira que tenha um cabo que vá ao forno. Eu pego ela, coloco um pouco do fubá também aqui. Vou colocar, você vai ver no detalhe agora, eu vou colocar ela na boca do fogão, sem nada ainda dentro aqui. Vou deixar aquecer uns 2 minutinhos no fogo alto e aí eu vou entrar com essa pizza e tampar. Depois que eu tampar, vai vigiando. Vai ser mais ou menos 1 minuto a 1 minuto e meio. A massa já vai estar boa por baixo e as bordas ainda estarão assim bem branquinhas. Daí a gente vai levar para o forno ou para o seu forninho elétrico, só com a resistência de cima ligada.
Pessoal, vocês viram aí no detalhe, né? Como que fica uma borda maravilhosa. Ela fica, deixa eu ver se vai dar pra ver, ó. Crocantezinha aqui por baixo, como se tivesse sido feita quase num forno a lenha mesmo, naquele piso do forno muito quente, 400, 600 graus ali, que assa ela em 90 segundos. Então a frigideira ela faz esse papel, né? Então você consegue fazer várias massas e fazer uma rodada de pizza na sua casa para seus amigos, porque você viu, eu deixei mais ou menos 1 minuto e meio na frigideira e depois ele fica de 2 a 3 minutos no gratinador. Olha, que maravilha. Eu chamo de recheio. Aliás, comenta aí, é recheio ou cobertura? Aqui em casa tem uma briga, eu chamo de recheio, Paula fala que é cobertura. Olha aqui, ó, a massa bem alveolada, bem um pãozinho. Isso aqui, essa massa não te faz mal, ela vai te fazer bem. Então, cara, eu demorei pra gravar essa receita, não sei porquê. Essa receita é sensacional. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, curte aí, compartilha. Eu passei muito conhecimento que eu demorei muito pra aprender pra vocês agora nesse vídeo, tá bom? Beijo, ó, vai lá no nosso Instagram, tem muita receita legal saindo lá também, tá bom? Até a próxima receita.